Eu disse, mãe, eu vou sair e ser o herói que você tanto queria, mas... Voltei chorando assim que perdi a minha Mary Jane. Entre os becos e vielas de Gotham City, as dores de perder os pais fizeram de mim o Bruce Wayne. É que a Lois sempre quis um Superman, nunca um Clark Kent. Queria ter sido homem de ferro e não ter um coração. É que mesmo depois de perder tudo, eles ainda me olharam e me chamaram de capitão. Um herói sacrificou quem ele ama e salvou o mundo. Eu sacrifiquei o mundo e salvei você. E fui chamado de vilão. Talvez Thanos tivesse razão. Ser da igreja não é ser de Cristo, meu. O mais correto a dizer é que ser de Cristo me leva a estar na igreja. Mas estar na igreja não me faz necessariamente estar em Cristo. Evangelho consiste numa transformação de dentro para fora. Então, se eu estou na igreja sem uma motivação correta do lado de dentro, o que eu faço do lado de fora é vaidade. Eu vou estar sendo ritualista e religioso. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas se dizem cristãs, vivendo literalmente o oposto da palavra, porque para elas o fato de ir para a igreja define o cristão, e não o relacionamento com Cristo. Resultado, vai para a igreja, mas nunca ora fora dela. Vai para a igreja, mas nunca lê a Bíblia fora dela. Vai para a igreja, mas fora dela age como se Deus não existisse. Isso é fruto desse evangelho raso que as pessoas oferecem hoje em dia. Um evangelho que, pelo desespero de atrair pessoas, faz elas acreditarem que servir a Deus é um favor que elas fazem para ele, sendo que Deus não precisa de favor. Antes eu preciso ser favorecido. Se você perceber, até na forma que apresentam Jesus, colocam ele numa posição de um necessitado, tá ligado? Você aceita Jesus como... Como assim eu aceito? Eu pensei que o pecador era eu, que o necessitado era eu, que o miserável era eu, tá ligado? Sou eu que preciso ser aceito, porque se ele não me aceitar, ele ainda será justo, tá ligado? O pecador sou eu, ele é santo. Jesus nunca implorou o amor de ninguém, mano. Enviou os discípulos para pegar e falou assim, ó: se não aceitardes a vossa palavra e se não vos receberdes, ao sair daquela casa e daquela cidade, sacudiu o pó das vossas vestes, deixa pra lá. Jesus não é mercadoria não, Jesus é oportunidade. Esse é um dos nossos maiores erros como igreja, negligenciar causas sociais. As pessoas acham que tudo relacionado a Deus se limita ao espiritual, como se Deus não se importasse com a necessidade básica do ser humano. Se Deus só se importasse com as coisas espirituais, para que Jesus se preocuparia em alimentar uma multidão multiplicando pão e peixe? Para que nos ensinaria a oração do Pai Nosso, onde diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Sabe qual é o problema? É que a igreja ainda carrega muita influência eurocentrista no que diz respeito à visão do evangelho. E por isso ele é doutrinariamente influenciada pelo colonialismo que a Europa trouxe pra cá. Percebe, mano? A igreja vai buscar lugar de fala em qualquer assunto relacionado à espiritualidade, mesmo quando não tem a ver com ela. Mas se você falar da fome, se você acusar o racismo, a igreja fecha os olhos, como se Deus não tivesse uma opinião a respeito dessas coisas, como se ele fosse indiferente a elas. Irmão, qualquer pessoa que se diz cristã, mas não é antirracista, não pode ser considerada cristã, porque o racismo fere um dos preceitos mais importantes do evangelho: amar o teu próximo como a ti mesmo. E se fere um preceito, precisa ser combatido. Mas ninguém fala sobre isso, ao contrário. Eles querem exigir de nós mais do que Deus exige, com a desculpa de que para sermos aceitos em Deus precisamos nos adequar a um padrão de aparência e cultura que eles inventaram. Não pode ter dread, não pode ter dureg, não pode black, não pode ser rap. Você não pode ser preto, mano. Demonizam nossa estética, demonizam tudo relacionado à nossa cultura. Eles não querem nos converter, querem nos colonizar. Negado, mano. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu sou um preto livre. Vou colocar na minha cabeça e pensar mais um pouco sobre minha vida. E nessas batidas, porque eu sou orgulhoso. Ainda bem que você arrancou seus dentes, já que a saúde dos seus dentes fazia você ser um preto valioso. Eu também queria poder pensar e expressar. Eu acho que minha mãe me chamava de tesouro, porque ela sabia que se eu pegasse numa Glock eu ia fazer ela chorar. Rá, rá, rá. Ele falou: pode passar pelo lado daquelas 200 viaturas que sou eu que tô te protegendo. Realmente o que é ouro pra quem merece bronze? Realmente você merece ganhar linear, assim como eu mereci ganhar 11. Se pá 12. Eu não quero ser crucificado, muito menos sou digno de portar uma coroa de espinhos. Mas se minha divindade tá me protegendo, quem sou eu pra mudar meus próprios caminhos? Tenho honrado meu passado, meus antepassados. É por isso que eu não me espanco. Tem pai de santo morrendo como pecador, porque tem pecador achando que é pai de santo. Afinal das contas e de tudo, sempre que eu tô rimando, eu me garanto. É por isso que hoje eu vesti preto, pra falar que um santo não precisa estar de branco. É não prepará-la
para o futuro. Sabe qual é? Eu só preciso ser responsável ao falar de crime. Não é que eu não possa falar sobre sexo, afinal todo mundo nasceu de um sexo, tá ligado? Mas eu preciso ser responsável ao falar sobre sexo. E o que é ser responsável? É abordar todos os pontos, não só um ponto, tá ligado? Você percebe que quando os caras cantam sobre crime, os caras só falam sobre os pontos positivos, entre aspas, porque pra mim não tem nada de positivo na vida do crime. Se você for fazer uma pesquisa dentro da favela, você vai ver que um monte de mano de cordão de ouro, que é dono de vários morros, tem várias mulheres, se os caras pudessem voltar atrás, eles teriam feito escolha diferente, tá ligado? Essa vida que parece ser maneira, privou eles da liberdade deles, tá ligado? Eles não conseguem colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente e eles não glamorizam a vida, que quem não vive glamoriza, tá ligado? Os caras do rap, porra, eles estão sempre matando, todo mundo é alemão pros caras, tá ligado? Os caras têm 1001 mulher e etc, tipo... Cara, quando é que você tem problema, mano? Porque pra mim eles não transmitem a realidade. Você quer falar sobre crime? O MVB já cantava sobre crime, porra, traficando informação, tá ligado? Fazer o que se desde criança eu nunca perdi a esperança, já que minha mãe me deu cintadas quando eu tava errado, mas foi ela que fez eu perder minha insegurança. O engraçado é que eu sempre foquei em desempenho, resolver problemas de pessoas que são iguais a mim de onde eu venho. E de quando mandar ou escutar coisas do fundo do coração, arrepiar os pelos da barba que eu nem tenho. Que eu achei que eu era aluno, eu tava sendo professor, e quando eu achei que eu tava ensinando, eu tava aprendendo com a minha própria dor. Mas tá tudo bem, não tem problema, a gente é eterno aprendiz. A gente cresce, nasce, vive, morre feliz. Por isso que eu sou inteligente. Quando ele falar do tamanho da nossa boca, é pra mostrar toda a felicidade que há entre nossos dentes. Eu queria ser meu cofre, mas por que eu preciso guardar meus ideais? Se eu posso mostrar pra todo mundo que eu tô vendo. Da hora, você aprendeu a amar o hip hop. Eu ainda tô aprendendo. Eu ousei brincar lá fora e fiquei um tanto quanto assustado quando eu percebi que os monstros de fora não são quanto debaixo da minha cama que podem dormir do meu lado. Fazer o que? É o Lago dos Patos. E eu, um cisne negro, tentando me achar bonito, sendo julgado. Concordo com você em alguns aspectos, e por isso que eu preciso te explicar que eu não me perdi em Lagoas porque tava ocupado demais me conectando com o mar. Lagoa é pouco pra quem quer nadar. Marinheiro nem sempre quer navegar, mas eu preciso estar na porra dessas águas agitadas, pois preciso crer em Iemanjá. Eu podia estar roubando, matando e traficando, mas parando pra pensar, eu até tô. Eu tô roubando sua atenção. Eu tô matando sua depressão. E não na boca, mas com a boca e com o meu coração, trafico informação. É assim que funciona. Eu fui salvo pelos meus moleque, fui salvo pelas rimas, fui salvo pelo rap. Porque olha que engraçado, um moleque que nem terminou o estudo tem o nível argumentativo de ETEC. É assim que se fala? Sei lá, nunca fiz essas paradas. Nunca fui bom de matemática, português e sempre me fudia quando era tabuada. Sabe por que, meu truto, eu não fico afoito? Que a numerologia da favela é os moleque vai vencer, só se passarem pelos 18. Uma mulher sozinha conseguiu criar 4 filhos, e 4 filhos não deu conta de cuidar de uma deusa. Isso dói aqui, no fundo da minha alma, cicatrizada. Ferida, sofrida, chora todo dia, mal alimentada, pálida, sem vida, sem cor, sem batida. E todas as vezes que tiram a música, eu entendo por que tem que fazer barulho nossa vida. Eu acho que tá tudo bem pensar no que eu penso. Tá tudo bem ficar meio desagradável e ficar com medo quando a situação e o clima fica propenso. Tá tudo bem, tá tudo dando errado na minha vida e eu ser otimista como o Clarencio. E só depois das batalhas a capela eu descobri que meu estilo musical é o silêncio. O melhor poeta do mundo? Não. O pior poeta do mundo? Então, eu só falo do que você não quer ouvir. Eu só falo do que dá pra sentir. E eu sei que tu sente. Tu sente, mas não admite. E eu sei que tu mente. Tu mente, mas acredite.
Deus existe, mas não mente. E tu que mente diz que ele não existe. Sendo assim, eu penso o seguinte: é fraco teu franco palpite? Mas tudo bem. O pior poeta do mundo. Afinal, comentaram e falaram que eu adoro um Deus branco. Deus branco? Espera um segundo. O povo de Israel, escravizado 400 anos no Egito. Isso te lembra alguma coisa, meu amigo? E o meu povo que é maldito. Jesus veio de um povo que outro povo escravizou. Coincidentemente, isso lembra o que nós passou. Você já viu escravizar em branco? Quem te garante que a cor preta não era a cor de Adão? Vai ver, Sansão era um negão com os dreads tocando no chão. Eu vi Davi rodar uma pedra igual nós roda um peão. Moisés rasgar uma vermelho como eu rasgo tua ilusão. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Se Jesus fosse um playboy, todo mundo botava fé, mas não é. Através de um profeta, Deus te afeta e te exorta. A Bíblia não cita cor, porque pro amor a cor não importa. Se é branco ou preto, preto ou branco, pronto, não me interessa. No céu não entra preto nem branco, só santo. Eu tô com pressa. E sem enrolação, vamos lá. Eu sempre quis ser Homem-Aranha, mas você nunca foi minha Mary Jane. Aprendi com as dores do Coringa como me tornar um Bruce Wayne. Do Tony Stark, eu só herdei o alcoolismo. Fui tão inteligente quanto o Grunt. Aprendi apenas 3 palavras. Eu te amo. Real resistência, Black Panther. Mas ao seu lado me sinto um homem-formiga. E eu que treinei por anos pra ser o seu herói, hoje entendo o Saitama. Mas meu pai colocou uma maldição na minha caneta. Mesmo não sendo tão forte quanto o Thor, eu sempre o respeitei igual o Odin. Eu trabalho mais do que um anão, sou mais preguiçoso do que o Garfield. Nunca desisti do meu sonho igual o Naruto, mas na real, acho que eu não nasci pra ser Ash não, pois eu sempre me fodo igual a equipe Rocket. Lidei com os meus demônios internos, como se eu tivesse no meu peito um enigma do milênio. Eu acho que é por isso que eu nunca desacreditei do coração das cartas. Mas ainda tenho medo de escrever o seu nome no meu diário, pois eu tenho em minha posse um Death Note. Eu admiro a forma como o Goku luta, mas sempre fui orgulhoso igual o Vegeta e tão fraco quanto o Kuririn. Na real, acho que eu nasci pra ser Gohan e você sempre será o meu céu. Pois, às vezes eu penso que você é de outro planeta, pois consigo gostar de você tanto quanto o Robin gosta da Estelar. Mas me perca entre seus enigmas, Avena, pois mesmo mutando, me transformando, eu daria a minha vida pra te salvar. Você sempre foi uma mulher maravilha. Seu beijo pra esse Superman sempre será Kryptonita. A depressão me bate à porta. Ao atender, pergunto o que fiz para receber a honra de uma visita. Ela disse que esqueceu a saudade em algum canto do meu coração. Pedi que ela entrasse e procurasse. Ao adentrar, nota que estava tudo do mesmo jeito de quando ela saiu. Vira e me pergunta como fiz para esconder essa bagunça que estava aqui dentro de todos que vieram me visitar. Respondi, simplesmente estava sorrindo. Ela vira e vai procurar a saudade que tinha perdido. Passado alguns momentos, volta e me fala que encontrou a saudade que tinha perdido no canto do meu coração, mas encontrou junto com ela também um fio de esperança e gostaria de saber se podia levar. Nesse momento, olhei-a no olho e respondi, claro, mal sabia eu que esse seria meu último diálogo, pois há tempos eu ando sozinho, nem Deus tem estado do lado, há tempos eu ando perdido, logo após eu ter me encontrado, há tempo pra tudo na vida, qual tempo temos optado, pois na procura de recuperarmos o tempo perdido, temos perdido todo o tempo ganhado, mas vou te matar. O dia que a lágrima do homem cair, certeza que vai ser a minha, mas quando minha coroa não mais estiver aqui, eu já passei por isso, não tem problema, mas minha alma sempre berra. Afinal, enquanto tiver estrelas me olhando no céu, vou continuar sendo uma na terra. E eu nem ligo se o culto é na praça, se eu rimo pra desgraça. Eu nem posso estar falando essa palavra, pois eu sei que atrai maldição pra dentro da minha casa. Entende o quanto eu sou orgulhoso? Todo mundo sabe quem eu sou, mas não o que eu sou. Isso é um karma de ser um antissocial famoso. Eu conseguiria encher essa garrafa de novo. Será que você conseguiria encher essa garrafa de novo? Ou será que se eu secar bebendo essa água te dando porrada, você vai enchê-la com choro? É por isso que seu garoto, até pra minha rima, olha pra câmera e fala, essa foi foda.
Um foda conhece o outro.